Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um feliz domingo para todos. Eu quero aqui falar sobre a igreja. O que é a igreja? O que é a igreja do Senhor? A igreja, segundo a Bíblia, a igreja é um conjunto de pessoas. Assembleia, né? Uma assembleia. Pessoas que aceitaram o plano de Deus, pessoas que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. E cada pessoa, ela faz parte da igreja. Igreja significa assembleia ou congregação. É um conjunto de pessoas que se reúnem para servirem a Deus. Igreja não é tijolo, ok? Não é a construção, mas são todos os crentes, todos os salvos de todo o mundo, do passado, do presente, do futuro, que formam a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 2, vamos ver aqui o que é que nos diz a palavra do Senhor. Você que está assistindo aí, você pode compartilhar com outras pessoas, ok? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então vocês observem aqui que é um povo designado para servir a Deus, um povo chamado para servir ao Senhor. Um grupo de pessoas que se reúnem em nome de Deus, que formam uma igreja local. E nós somos o templo do Espírito Santo. Deus mesmo instituiu a igreja e ninguém pode viver sua fé em isolamento. Precisamos congregar, precisamos estar numa casa de oração, porque a igreja implica união. Crentes que se reúnem com um propósito de adorar, de servir e de glorificar o nome do Senhor. Todos nós somos imperfeitos e precisamos da ajuda um do outro. Portanto, a comunhão implica em estar juntos, em estarmos juntos, servindo ao Senhor. Não se reunir, na realidade, é um ato de egoísmo. Nós precisamos congregar em alguma igreja, ok? A igreja fundada por Jesus não é a igreja que tem essa placa denominacional. As placas de igrejas foram colocadas pelos homens. Depois da reforma, Lutero ele fez a reforma protestante, e daí vão surgindo vários movimentos evangélicos e várias placas denominacionais. Mas a igreja, ela é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós precisamos estar unidos cada dia para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Como na realidade era a igreja primitiva? A igreja primitiva, ela era formada por cristãos que se reuniam em comunhão, cujo objetivo era a propagação do Evangelho. A igreja primitiva tinha os seus líderes, os apóstolos, e eles transmitiam ensinamentos, os ensinamentos propagados por Cristo.
Começando em Jerusalém, a igreja primitiva rapidamente ela vai se espalhando por outros lugares. E começou no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo. Isto é, quando eles receberam o derramamento do Espírito Santo. A igreja vivia em conjunto, vivia em comunhão com as pessoas. E como essa igreja era organizada? A igreja primitiva ela tinha uma hierarquia. Era formada por pessoas simples, mas os apóstolos e presbíteros estavam ali ensinando, mostrando, ademoestando o povo a seguirem os ensinamentos de Jesus. E mais tarde nós vamos observar que esses presbíteros, eles foram escolhidos para funções administrativas. E debaixo da supervisão dos líderes, todos podiam contribuir, todos podiam ajudar, todos trabalhavam, todos tinham algo em comum, que era justamente um ajudando ao outro. O que é bem diferente da época atual. A época atual, nós não podemos dizer que há uma igreja primitiva. Jamais. Estamos bem distantes dos aspectos da igreja primitiva. A função dos líderes não era mandar uns nos outros, porém o propósito deles era ensinar o caminho de Jesus, para que todos crescessem e havia o discipulado, havia uma preparação de formar e ensinar outros discípulos. A igreja primitiva vivia como uma família, que era uma instituição, e seus membros, eles repartiam os seus bens e eles tinham prazer em estarem reunidos. Vamos ler aqui Atos capítulo 2, versículo 44 ao 47. Observem. Atos capítulo 2, versículos 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham todos, ou seja, tinham tudo, eu falei todos, tinham tudo em comum, vendeu as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então vejam que hoje não acontece assim, hoje não é assim. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vejam que aqui era a igreja primitiva. Eles tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, ajudavam-se mutuamente. Havia justamente esta comunhão especial, esta comunhão maravilhosa. E diz o versículo 42 do capítulo 2, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios eram realizados por intermédio dos apóstolos. Vejam que aqui a igreja primitiva realmente servia ao Senhor com singeleza de coração e temia ao Senhor. Como eram as reuniões da igreja primitiva? Nós temos aí, conforme nós lemos, refeições, o convívio era parte
super importante na vida da igreja. Havia essa comunhão entre as pessoas. Hoje nós temos tantas reuniões e muitas vezes nós chegamos na congregação e nem sequer a pessoa diz oi, ou como você está, ou você passa dias sem frequentar a reunião e nem sequer você recebe uma visita. Na igreja primitiva não era assim. Então veja, havia refeição, havia comunhão. Eles partiam o pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Tinham a Santa Ceia, os membros lembravam a morte de Jesus, como foi ordenado. Havia o batismo, aqueles que criam, eles eram batizados como um sinal da conversão. Havia cânticos de louvor, os crentes cantavam, adoravam a Deus em união. Havia oração. Essa era uma parte super importante da reunião. Todos unânimes buscavam o Senhor, buscavam a Deus em oração. E havia participações especiais. Os membros da igreja podiam participar com palavras de sabedoria, com exortações, com profecias, com interpretações de línguas. Nós vemos isso em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 20, quando havia a atuação dos dons do Espírito Santo. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 26. Observe aqui como era a vida da igreja, a vida na igreja primitiva. 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e aquele interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, observe aqui como era o culto da igreja primitiva, né? A igreja primitiva fazia as suas reuniões nas casas, nos lugares públicos, nas sinagogas. E a igreja ela teve um crescimento, ela vai crescendo. Várias pessoas viram a igreja como uma ameaça e perseguiram os cristãos. E por isso eles foram espalhados, eles não ficaram apenas em Jerusalém. Eles foram espalhados e Deus permitiu a perseguição para que o evangelho pudesse crescer. E com a expansão da igreja e o surgimento de grupos locais, foram aparecendo controvérsias, e uma das primeiras foi se quem não é judeu podia se tornar cristão, e era preciso obedecer a todas as regras do judaísmo. E essa questão que aconteceu dividiu opiniões, e para não dividir a igreja, os apóstolos e presbíteros se reuniram em Jerusalém para discutir, para solucionar a situação, e eles chegaram a uma conclusão que todos podiam participar do reino de Deus e que não era simplesmente cerimônias do judaísmo, como, por exemplo, a circuncisão, né, que era cortar o prepúcio, mas que todos podiam fazer parte da comunidade religiosa. Depois disso vão surgindo outras controvérsias, mas a primeira foi um bom exemplo como resolver os problemas na igreja. E ouvindo todos os lados, eles procuravam obedecer a Deus, resolvendo a situação, porque eles viviam uma vida de oração. É muito importante nós compreendermos que a igreja, fundada pelo Senhor Jesus Cristo, era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que entendia o plano de Deus. E a igreja foi fundada por Jesus e pelos apóstolos. Jesus preparou tudo para a fundação da igreja, com seus ensinamentos,
com as suas regras, com o seu treinamento. Jesus é o verdadeiro fundador e líder da igreja. A igreja não é um edifício. A igreja é um conjunto de pessoas, como nós já falamos para vocês. E a igreja ela foi fundada, na realidade, com o propósito de pregar o evangelho, trazendo as pessoas para Jesus, discipular, ensinar a viver para Jesus, fortalecendo, corrigindo, ajudando, edificando, tudo em união. E os 12 apóstolos, eles foram os primeiros líderes da igreja, porque tinham sido treinados por Cristo para essa missão. A igreja não tinha nenhum edifício próprio, por isso as pessoas se reuniam nas casas, de casa em casa, com singeleza de coração, como nós já falamos. Portanto, meus queridos, o que nós devemos compreender sobre a igreja? Que a igreja tem uma missão especial. Que a igreja, ela está para executar a ordem do Senhor. E nós precisamos pregar o evangelho. Precisamos anunciar o evangelho para as pessoas. Evangelho significa boas novas. Como eu disse no início, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, fundada por Ele, ela é bem diferente da igreja que as pessoas pregam na época atual. Na época atual há muita dissensão, as pessoas pensam muito nelas, porém o alvo de Deus, o objetivo de Deus para com a humanidade é a salvação de todas as pessoas, não é a acepção de pessoas. E, infelizmente, nos grupos religiosos de hoje, nós encontramos muitas acepções. Tal grupo, tal grupo, tal grupo, e não foi assim que Jesus ensinou. É importante você, na realidade, estar congregando, mas você entender que para com Deus não há acepção de pessoas, tá? Meu estômago está doendo um pouco aqui. Portanto, meus queridos, esta foi a palavra que eu quis deixar para vocês nesta manhã e dizer para vocês que sirvam a Jesus, sirvam a Cristo, independentemente de qualquer situação. Sejamos discípulos do Senhor. Entendamos o chamado de Deus para as nossas vidas. Entendamos que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor de Deus é um amor muito especial. É um amor tão grande que eu estou aqui nesta manhã dizendo para você servir ao Senhor Jesus. Servir a Cristo, ok? Que Deus possa abençoar, que Deus possa ajudar a todos de uma forma toda especial e que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida nesta manhã e que nós possamos compreender qual é o objetivo, qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Um grande abraço do professor Nelson, pastor Nelson Alves de Andrade.